Pessoal, é o seguinte, ó, a questão 13, tá? É a questão que vai exigir um pouco de conhecimento ali de função quadrática, função de segundo grau, tá? Por que eu tô falando isso? Por causa disso aqui, ó, tá? Isso aqui representa uma função de segundo grau, tá? Uma função função quadrática também, como chamam, né? E aí é aquela coisa, você tem que saber, né? O gráfico cartesiano, saber a fórmula de Bhaskara. Então, digamos que vamos partir do pressuposto que a gente não entende nada, tá? Mas a gente tem que saber pelo menos a fórmula de Bhaskara. Então, vocês vão ter que decorar duas coisas. Para a prova, geralmente eles pedem a fórmula de Bhaskara, tá? Que ela é representada por menos b ao quadrado menos 4ac, isso sobre uma raiz, dividido por 2a, tá? Ou vocês vão ter que saber algo chamado y do vértice, tá? Que é uma fórmula que é menos delta sobre 4a, ok? Bom, guarda essa informação, tá? Anota isso daqui, porque eu vou explicar agora como é que vocês vão colocar em prática. Bom, o que que acontece? Deixa eu mudar a cor disso aqui, deixa eu pegar aqui no cinza, tá bom? Vamos lá apagar. Bom, uma função de segundo grau, tá? Ela está representada num gráfico chamado plano cartesiano, certo? E esse gráfico, ele pode ser feito assim, ou ele pode estar representado assim, certo? Em que situações que se coloca isso em prática? Por exemplo, um goleiro de time de futebol, enfim, chutou a bola e eles querem saber qual é a altura máxima da bola. Então tu pode imaginar que o trajeto da bola vai ser este daqui, né? Ele sai, chuva do caralho, ele sai do ponto zero, vai até o ponto X do campo e eles querem saber qual é a altura máxima. Essa altura máxima é chamada y do vértice, ou seja, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Então aqui é o y do vértice, certo? Bom, nesse nosso exercício, onde é que isso se encaixa, tá? Nós temos uma situação onde esse eixo aqui para baixo, que está na horizontal, ele representa a quantidade de calçados que está sendo fabricado. E aqui o lucro obtido. Mas o que acontece? Quanto mais a pessoa produz calçados, mais ela vai tendo lucro, até que chega um momento em que começa a cair. Por quê? Porque tu acaba fabricando tanto, talvez não consegue dar conta das vendas e acaba tendo prejuízo, né? Então, isso é o que está sendo representado. O teu gráfico, ele é basicamente assim, tá? Ele é, na verdade, desta forma. Ele cruza o eixo Y nesse ponto. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é localizar justamente este ponto aqui. Ou seja, é o ponto máximo aonde ele obteve o maior lucro. Daqui para cá, ele começou a ter prejuízo, certo? Então, o que acontece? O que ele quer saber é o y do vértice, ou seja, qual é o ponto máximo, qual é o lugar máximo onde ele teve lucro. E como é que isso se resolve? Bom, tu tem a tua fórmula, que ela é escrita dessa forma aqui. Menos c ao quadrado mais 6c mais 16, certo? Numa função de segundo grau, o que a gente tem que saber? O número que tá... Isso aqui é a letra A, isso é a letra B, e isso é a letra C. Isso para a fórmula de Bhaskara ou para o y do vértice, essa é a posição de cada elemento, A, B e C, certo? Bom, então vamos colocar isso na fórmula, tá? Nós temos a fórmula, que é o y do vértice, que é onde ele te dá o ponto mais alto, que ele fala o seguinte, menos delta sobre 4a. Deixa eu apagar o gráfico. E nós vamos lá então, deixa eu passar para lá, tá? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Bom, delta, tá? Ele é representado dessa forma aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 4a. Bom, quem é o teu B? O B é quem está junto com um número, uma letra, só que essa letra não tem expoente. Então, aqui nesse caso, nosso B, o B vai ser o número 6, menos 4. Quem é o número A? Quem é que está dentro do A ali? O número que representa o A é o número que está dentro da fórmula, colado à letra que tem um expoente. Nesse caso, ele é o menos 1. E quem é o elemento C? O elemento C,
ele é justamente o cara sozinho, que não tem letra nenhuma, que nesse caso está sendo representado pelo número 16. Tu viu que o 16 não tem letra nenhuma acompanhada com ele? Então ele representa o C da nossa função, tá? E isso tudo dividido por 4a, e o a a gente já viu que é menos 1. Bom, como é que vai ficar então? 6 ao quadrado é 36. Isso aqui vai nos dar igual a 64. Então nós vamos ter 36 mais 64 divididos por menos 4. Isso aqui vai nos dar menos 100 divididos por menos 4. Ou seja, 100 dividido por 4, 25. Ele está falando que é 25 em milhares de reais. Então quer dizer que o ponto lucro máximo obtido dessa indústria no mês de julho é igual a 25, letra A. Certo? Então essa é a nossa resposta. Tiago, existe uma outra forma de saber, caso eu não tenha decorado o Y do vértice? Existe, pessoal. Existe uma outra opção, tá? Eu não sei se não vai ficar mais confusa, mas como é que funciona a outra opção? Vamos apagar tudo aqui. A outra opção é através da própria fórmula de Bhaskara, tá? Ou seja, a gente tem a nossa fórmula de Bhaskara aqui, b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a, tá? Eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Direitinho, certo? E vou achar como resultado dois números que são chamados as raízes. Essas raízes, pessoal, quando eu coloco no meu gráfico, eu tenho um gráfico assim, essas raízes são os números que estão aqui e aqui, tá? Se a memória, eu tinha feito antes, eu acho, se eu não me engano, aqui ele é menos 2 e aqui é igual a 8. Então o que acontece? A gente vai ter que chegar na média, ver quem é que está exatamente no meio do caminho aqui, pegar esse número, levar lá para cima e aí descobrir quanto é que vale no Y. E vai dar na mesma. É basicamente assim, ó. Daqui, aqui é o zero, tá? Onde corta os dois eixos. Daqui até o zero eu tenho 2 unidades. Deixa eu mudar de cor. Eu tenho 2 unidades. E do 0 até o 8 eu tenho mais 8 unidades. Quer dizer que eu tenho um total de 10 unidades, certo? Eu tenho um espaço de 10 aqui. O meio dele ficaria no 5, ou seja, 5 unidades. Então, o que acontece? 5 unidades. Como eu já tenho 2 aqui, eu teria que avançar 1, 2, 3. E aqui eu tenho mais 5 que chega até o 8. Então, o meio do caminho é o nosso número 3. Então, esse número 3, quando eu coloco ele aqui em cima, eu vou chegar no mesmo resultado de 25. É mais complexo. Fórmula de segundo grau. Beleza, questão 14. Tá falando assim, basicamente, né, que considera as seguintes proposições como verdadeiras. Então, a gente tem uma consideração a respeito da Ana, que a Ana estuda em Vacaria, e depois uma segunda que fala que todos que estudam em Vacaria gostam de matemática. Isso não tem nada a ver com tabela verdade, conectivos, tá? Isso aí é os diagramas que a gente vai ter que fazer. Bom, então o que ele está falando? Nós temos assim, ó, primeira situação, a Ana estuda em Vacaria. Então nós vamos imaginar que nós temos aqui, ó, o pessoal de Vacaria, certo? E o que acontece? A Ana está aqui dentro, certo? A Ana está fazendo parte dessa turma aqui, ok? Então a Ana estuda em Vacaria. Isso é o que a gente sabe. Outra coisa, outra informação que está sendo dada. Todo mundo que estuda em Vacaria são pessoas que gostam de matemática, ou seja, Vacaria está dentro da situação da matemática. Tá? Ou seja, todo mundo que estuda em Vacaria gosta de matemática, ou seja, está dentro do grupo de matemática, ok? Essa é a situação. Agora, achamos o nosso desenho, vamos para alternativas. Ana gosta de literatura? Bom, primeiro lugar, nem sequer falou em literatura aqui, tá? Então, já descartamos só pelo fato de nem mencionar literatura. Segunda, letra B, Ana não gosta de matemática. Isso é impossível, porque se a Ana está dentro de Vacaria e Vacaria está dentro de matemática,
Consequentemente, Ana está dentro de matemática. Então, o nosso gabarito... Opa! Riscamos a letra B. E aí, obviamente, nosso gabarito é a letra C, né? Ana gosta de matemática, com certeza. A Ana está dentro de vacaria, que por sua vez está dentro de matemática. Então, consequentemente, Ana gosta de matemática, certo? Tá aqui o nosso gabarito. Vamos para a letra D. Ana mora em vacaria. Pessoal, em nenhum momento ele fala em morar. Ele fala que a Ana estuda, aqui fala que todos que estudam e que gostam, não fala em moradia, então tá fora. Ana não mora em vacaria, não tem como saber, tá? Então aqui tá a nossa letra C. Cuidado, pessoal, o fato da Ana estudar em vacaria não quer dizer que ela mora em vacaria, tá? Matamos aqui? Beleza, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem um pouco de matemática financeira, tá? Porque ele tá falando aqui em salário real, né, lucro líquido, juros simples, né? Então isso aqui é matemática financeira. Bom, para matemática financeira, a gente tem que saber alguns conceitos. Primeiro, já vou dar uma aula básica aqui de porcentagem. Então essa questão aqui, apesar de ser muito simples, eu vou passar tudo que vocês precisam saber sobre porcentagem, tá? Então vamos deixar a questão um pouquinho de lado, depois a gente volta para ela e vamos falar tudo sobre porcentagem. Primeira coisa, porcentagem, tá? É algo que a gente aplica, tá? Sobre um determinado valor ou um determinado número, certo? Então a porcentagem, ela é sempre sobre um determinado número. E esse resultado dessa porcentagem, ou a gente acrescenta ao valor inicial, ou a gente retira do valor inicial, certo? Por exemplo, digamos que a pessoa pese 100 quilos, tá? E ela quer aumentar 10% do seu peso. Então quer dizer que são 10% do seu peso, porque é sempre sobre o valor principal, certo? E aí eu vou estar acrescentando, que isso vai nos dar 110 no final. Ou seja, 10% dos 100 quilos são 10 quilos que ela acrescentou, certo? E se fosse para retirar, eu tenho 100 quilos e eu quero tirar 10%, ou seja, o que vale 10%? 10% dos 100 quilos, que é igual a os mesmos 10 quilos. Só que agora, em vez de eu ter 100 quilos, eu vou para 90 quilos, certo? Então, quando fala que eu fiquei com 110 quilos, olha essa situação, eu fiquei com 110 quilos depois que eu acrescentei 10% do meu peso. Tu vai usar 10% em cima disso? Não, os 10% é sempre em cima do valor original, que ele se transformou em alguma coisa, ok? Então vocês nunca podem confundir. Então se alguma coisa... Lembra aqueles exercícios que a gente viu, aonde, por exemplo, a pessoa comprou uma geladeira por um valor que tu não sabia qual era, com um desconto de 30%, e ela acabou saindo no final das contas por R$700. Mas quanto é que foi o desconto? O desconto, os 30%, não é sobre 700. Ele sempre tem que ser sobre o valor original, o valor principal. Esse aqui é um valor modificado, ok? Esse é o valor modificado, então não esqueçam, porcentagem é sempre sobre o valor original, principal, que depois ele se transforma em algo, seja para mais ou seja para menos, ok? Outra coisa que vocês precisam saber, cálculos de porcentagem. Pessoal, 10% ao quadrado, cuida, isso aqui não é fazer 10% vezes 10%, tá? Porque a gente não faz operações com um símbolo. Isso aqui a gente tem que transformar em números, ou seja, é 10%. Isso sim agora tu coloca ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 100 ao quadrado. Ok? Isso aqui vai nos dar o quê? 100 aqui. Aí a gente pode fazer o quê? Corta 1, corta 2. Ficou o quê? 1 sobre 100, ou 1%. Então, 10% ao quadrado equivale a 1%, certo? Mesma coisa se fosse para raiz quadrada. Raiz quadrada de 100% não tem nada a ver com, é 10%. Não, tu não pode fazer operações com símbolo, tu tem que transformar em números, certo?
que é a mesma coisa que raiz de 10 sobre raiz de 100. Aí tu vai ter o que aqui? Raiz de 10 sobre 10, ok? Por quê? Porque tu não pode mexer com símbolos, ok? Então, primeira coisa, conceito vocês já sabem, operações com porcentagem vocês já sabem, certo? Outra situação, se eu falar assim, ó, 30 reais vezes 4%, vocês não podem simplesmente chegar a 120 reais. Tem que transformar isso aqui em número. Então é 30 vezes 4%. Aí sim, chegou aos 120 sobre 100. Aí tu corta o zero com zero, e isso aqui vai me dar 1,2. Beleza? Então vocês já viram o conceito de porcentagem, vocês já viram que operações com números de porcentagem não se usa símbolo, mas se transforma em números. Agora vocês vão precisar saber um macete. Olha só. Pessoal, porcentagem é composto dos seguintes conceitos: valor principal, porcentagem e o valor final. Certo? Vocês têm que ter isso aqui em mente. Valor principal, porcentagem e valor final. Bom, o que acontece? Um exercício ele pode te dar o valor principal e descobrir quanto que foi a porcentagem que chegou ao valor final. Ou ele pode te dar o valor principal, a porcentagem, e quer que tu descubra qual é o valor final. Ou o contrário, ele te deu o valor final, te deu o valor inicial e quer saber a porcentagem. Quando envolver, presta atenção, sempre que envolver esses três elementos aqui, valor principal, porcentagem e valor final, tu vai usar uma regra, uma única regra, não importa o que vocês aprenderam, vocês vão usar essa regra e não tem erro, tá? Prestem atenção, sempre que o valor aumentar, sempre que o valor final estiver aumentando, foi acrescido, a pessoa ganhou um lucro, ganhou um aumento, sempre que estiver falando que o valor final vai ser maior do que o valor principal, vocês vão pegar este valor principal e vão multiplicar por 1, aquele percentual que está falando. Por exemplo, Thiago, eu quero saber qual vai ser o meu peso final se no meu peso original eu aumentar 10%. Então tu vai pegar o teu peso, o teu valor principal, e tu vai multiplicar por 1,10. Thiago, e se eu quiser aumentar 15%? Tu vai multiplicar por 1,15. Thiago, se eu quiser aumentar meu peso em 37%? Vou multiplicar por 1,37. E se eu quiser aumentar 2%? 1,02, sempre com dois números decimais, tá? Tá, e se eu quiser aumentar meu peso em 99%? Multiplica por 1,99, tá? Vamos dar um exemplo? Vamos para um exemplo. Então, olha só. Isso vale para tudo. Peso 100 quilos. Ó, hoje eu peso 100 quilos, então isso aqui é o meu valor, esse é o meu valor principal. De acordo? Eu quero ganhar 25%. Quanto que vai ser o meu valor final, então? Regra, valor principal vezes aquele percentual é o valor final. Então, nós temos 100 quilos vezes quanto? 1,25, e isso vai me dar o meu valor final, tá? E o meu valor final vai ser de quanto? 125 quilos. Certo? Ele me deu o valor principal, me deu a porcentagem, mas eu queria o valor final. E se fosse o contrário? Olha só, o contrário aqui, vamos pegar um outro caso. Eu estou com 150 quilos. Opa, desculpa. Fiz uma dieta, tá? E o meu peso acabou indo para 150 quilos, tá? Ele acabou indo, ou seja, foi lá para o final, esse foi o meu valor final, porque eu acabei indo para 150 quilos. E eu tive um aumento de 50% do meu peso original. Você tem que imaginar a situação. A pessoa pesava um peso inicial, um valor principal, ganhou algumas porcentagens e acabou
ficando com um peso maior, de 150 quilos. Essa é a situação, certo? Então o que nós vamos ter aqui? Valor principal, eu sei? Não sei. Vou multiplicar por 1,5, 1,50 e vou chegar aos meus 150 quilos. O que ficou de valor principal então? 100. Vocês entenderam que eu inverti a situação? Agora vamos para um outro caso. Vamos lá. Tiago, o meu salário, ele era de, olha só a frase, a palavra que eu já usei, ele era de R$1.000. Eu ganhava R$1.000, então é o meu valor principal. E o meu salário, ele depois de um aumento, ele foi para R$1.700. Ele foi para, eu consigo entender que isso aqui é o meu valor final. Quanto que foi o percentual de aumento? Mesma coisa, valor principal vezes aquele macetezinho é igual ao meu valor final. Então, os R$1.000 vezes o meu percentual é igual ao meu valor final de 1.700. Então, quanto é que foi o meu percentual? 1.700 divididos por 1.000. E isso me deu igual a 1,7. Aí tu vai ver, é 1,7%. Não. Lembra, o macete é o 1, o aumento. O que eu considero é o que está depois da vírgula. Então quer dizer que o meu aumento, ele não foi de 7%, ele foi de 70%, porque é sempre duas casas depois da vírgula. Se fosse 7%, seria 1,07. Ok? Então o meu percentual de aumento foi de 70%. Ok? Thiago, se tivesse dado 1,8, é 80%. E se tivesse dado 1,08, aí sim é 8%. Ok? Então, sempre que falar que alguma coisa acabou sendo um preço, um valor maior do que era anteriormente, a gente vai usar este macete, certo? Mas agora, a situação ao contrário, é quando o valor principal... Deixa eu apagar aqui. E nos casos em que o valor principal ele é maior do que o valor final, aí, pessoal, em vez de tu multiplicar por 1, e aquele percentual, tu vai fazer o quê? 0,100 menos o percentual, ou aquilo que falta para 100. Por exemplo, Thiago, eu baixei meu peso 10%. Então, antes tu faria o quê? Multiplicaria por 1,10, né? Porque eu aumentei. Agora, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou fazer 0, o que falta para 100? 100 menos 10 é igual a 90. Isso para 10%. E se fosse para 15%? Se fosse um aumento, seria 1,15. Mas como é uma redução, 0, 100 menos 15, 85. Tiago, e se fosse 80%? Olha, se fosse um aumento, seria 1,8. Mas é uma redução, 0, 100 menos 80, 20. Simples assim. Tá, e se fosse só de 1%? Aqui ficaria 1,01. Não é 1,1, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 10. Mesma coisa, 0,100 menos 1, 99. Fechou? Vamos para o exemplo. Vamos lá. Olha só. O meu peso inicial, ele é de 100 quilos. Tá? E aí eu tive uma redução de 15%. Diminui meu peso 15%. Qual vai ser meu peso final? Mesma coisa. Valor principal vezes o nosso macetezinho é igual ao meu valor final. O meu peso inicial era quanto? 100 quilos. Multipliquei, vamos esperar, tá? Qual é o meu valor final? Não sei, é o que eu quero descobrir. 100 vezes 0, por que é 0, porque ele está diminuindo. Quanto é que falta para 100? 85, né? 100 menos 15, 85. Quanto é que foi o meu peso final, então? 85 quilos. Simples assim, tá? Se fosse o contrário, vamos lá. Olha, o meu peso final, depois de uma dieta, né? O meu peso final, ele acabou ficando em 70 quilos. Mas eu pesava 100, o meu peso inicial ele era de 100 quilos. Quanto é que foi minha redução? Vamos lá, peso inicial, lembra? Valor final vezes o macete é igual ao valor final. Valor principal ou valor inicial, quanto é que é? É 70 ou é 100?
100, né? Esse era o meu valor inicial, não é porque eu estou partindo de 70, não. Ele tinha 100 quilos e no final da dieta ele passou para 70. Não quer dizer assim, hoje eu estou com 70, mas eu queria saber no passado quanto é que eu tinha. Tu tem que ver se nós estamos falando de aumento ou de perda. Nesse caso é perda. Então ele foi de 100 para 70. Então nesse caso a gente aplica a regra, tá? E quanto que é o nosso percentual aqui? Não sabemos. Então vai ficar o quê? O percentual que eu não sei, dividido por 70 sobre 100, certo? Pessoal, essa é a regra, esse é o macete, não tem mistério, tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Corta aqui, 0,7 ou 0,70. Então eu perdi 70%. Não, lembra, quando a gente fala de perda, é o 0, que falta para 100. Quanto é que falta para 100 aqui? 30, né? Então aqui a minha perda foi de 30%. Lembra? Ó, cadê? Onde eu botei aqui? Acho que acabei apagando. Ó, se eu perdi 30%, eu multiplico por 0,7. Se eu perdi 70%, eu multiplico por 0,30. Se eu perdi 52%, eu multiplico por 0,48. Certo? Cara, isso aqui tu mata tudo, certo? Então, quando ele falar em valores principais e valores finais, tu vai parar e pensar assim, ó, isso aqui é um aumento ou é um aumento ou uma redução? Certo? Para tu colocar exatamente nas casinhas certas. Certo? Aí o que acontece? Nós temos uma situação que chama aumentos sucessivos de porcentagem, tá? O que são aumentos sucessivos? Olha só, digamos que nós tínhamos um produto que ele valia P, tá? O preço dele era P, não importa. Aí, esse produto sofreu um aumento de 10%, então nós vamos multiplicar por 1,10. Aí depois ele sofreu um novo aumento de 20%, multiplica por 20 ou 25, não me lembro o que eu falei, mas é 1,20. Aí depois ele sofreu uma redução de 80%. Então é 0, não é 80, é 100 menos 80, que é igual a 20. E aí, o que eles vão querer saber? Qual vai ser o valor final? E aí o que vai acontecer? Tu vai chegar a um resultado de 0,26. O que aconteceu? Tu vê, ó, mesmo com dois aumentos, né? Aqui aumentou e aqui reduziu. O teu produto final, ele acabou sofrendo uma redução ou aumento em relação ao preço original. Redução, né? Como é que eu sei? Porque começa com 0. Se tivesse começado com 1, eu saberia, ó, aumentou 26%. Mas como ele ficou com 0,26, ou seja, é 100 menos os 26. Ou seja, eu tive um prejuízo, uma queda de 74%. Certo? Basicamente é isso, pessoal. Agora vamos para o exercício. Então vamos lá. Osmar recebe um salário líquido de 2.140 e ele aplicou 70% do seu salário. Olha só, primeira coisa, vamos entender a lógica da parada. Nós temos aqui o salário do Osmar, tá? E ele pegou, basicamente, vamos botar assim, ó, vamos representar por aqui, ó. Ele pegou 70% do salário dele e tirou fora. Certo? Ou seja, o salário dele total é de 2.140. Esse é o salário original. Lembra, a porcentagem a gente aplica sempre sobre o valor original, principal. Então quer dizer que essa fatia aqui que ele tirou fora representa R$ 1.498, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver com valor final e valor inicial, tá? Eu estou dizendo que essa parcela aqui, ó, isso aqui representa, vamos fazer assim, ó. Isso aqui representa 1.498, que são 70% do salário. E aqui é a diferença, que são os outros 30%. Ou seja, eu não estou chegando a valor final nem valor inicial, pessoal. Eu só estou separando da minha pizza o que é o 70% e o que é 30%, tá?
Bom, e aí ele está falando que desses 70% que ele separou, ele colocou numa aplicação por 6 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Pessoal, olha só para vocês terem uma ideia, tu tem um dinheiro que é de R$ 1.498, certo? O juros simples, o que acontece? Eu pego um percentual, aplico sobre ele e vai me dar um valor. Esse valor de juros que eu vou multiplicar pelo tempo. Isso é juros simples, certo? O que é o juros composto? O juros composto, eu vou pegar o percentual, vou aplicar sobre ele, aí o resultado eu não vou multiplicar sobre o tempo, eu vou somar ao meu valor principal. E aí eu volto para cá. E por isso que se chama que juros composto, ele é juros sobre juros, porque depois eu vou acabar tendo isso aqui, ó. É juros sobre juros se acumulando, certo? O juro simples, tu acha um único valor, tá? Tu acha um único valor e multiplica pelo tempo. É como se fosse uma taxa fixa de juros, certo? Dificilmente cai juros composto em prova, tá? Porque é mais complexo. Mas vamos lá. Então o que acontece? Ele tinha ali um percentual, né, que ele separou, que é de 70%, então essa grana aqui ele botou separadinho e começou a aplicar. Qual foi o percentual de juros dado pelo banco? Foi de 2%. Quer dizer que dos 1.498, o banco vai pagar para ele 2%. Ou seja, ele vai dar todo mês R$ 29,96. É como se fosse assim, ó, tchê, parabéns, eu vou te dar R$ 29,96 por cada mês que tu deixar aqui. Como ele vai deixar por 6 meses, no final, o Osmar vai acabar sacando R$ 179,76 de juros. Só que tem mais a graninha que ele aplicou, né? Mais os 1.498, certo? E isso vai me dar a letra C, 1.677. Certo? Pessoal, aqui não tem nada a ver com valor final e valor inicial, tá? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é cálculo de juros simples e juros composto. Bom, Thiago, mas vamos lá. Digamos que fosse o caso, tá? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, um exercício hipotético. Vamos supor que chegou assim no exercício. Um cliente aplicou R$ 1.498 e depois de um determinado tempo que não interessa, ele saiu com R$ 1.677,76. Qual foi os juros que o cliente ganhou nesse caso? Mesma coisa, valor principal vezes o nosso macete é igual ao valor final. Valor principal 1.498 vezes o macetezinho, vou marcar aqui como X, é igual a 1.677,76. O resultado vai te dar 1,12. Ou seja, o cliente ganhou 12%. Certo? Thiago, olha só, gravem aí, pessoal. O cara ganhou 12%. Vamos dizer que fosse ao contrário. O cliente chegou no banco, aplicou 1.677,76, tá? Ele aplicou. E no final de um determinado tempo, ele saiu com 1.498. Qual foi o percentual? Ele teve ganho ou teve aumento, pessoal? Ele teve ganho ou teve prejuízo? Teve prejuízo, né? Então o que vai acontecer? 1.677,76 vezes o nosso macete, vou chamar de X, é igual a 1.498. Vai nos dar 0,89. Pessoal, quanto é que ele teve de prejuízo? Não vai me dizer 89%, tá? É 100 menos 89, ou seja, 11%. Vocês percebem que daqui para cá precisou de 12%, mas daqui para cá precisou só de 11%. Sabe por que eu falei isso? Olha só. Presta atenção nesse exemplo aqui. Vou até mudar aqui a grossura do negócio aqui, ó. Olha só. Eu peso 100 quilos, pessoal. E eu vou aumentar meu peso em 25%. Eu fui para 125 quilos.
Para eu voltar ao meu peso original, eu preciso reduzir 25? Sim ou não? Não, porque vocês não têm que fazer isso aqui de cabeça. Se vocês tirarem 25% disso aqui, não vai dar certo. Não é porque vocês... Porque lembra, o percentual é sempre sobre o valor original. Aqui tu aplicou 25% sobre 100. Agora, se eu quiser voltar de 125 para 100, eu não posso multiplicar, botar os 25%, porque dele vai se aplicar sobre isso aqui. Vai ser maior. Então, faz o macete que eu ensinei. Meu peso é de 125. Eu quero chegar a 100. Então, vai ficar o quê? 100 dividido por 125. E isso aqui vai nos dar 0,80 ou 20%. Vocês viram? 100 quilos. Se eu aumentar 25%, eu vou para 125. Mas para eu retornar para os meus 100, não é os mesmos 25, e sim 20%. Certo?